Boa tarde, pessoal. Meu nome é Josmar da Silva, sou ativista ambiental aqui da cidade do Crato, nossa rica, belíssima e saudosa região do Cariri. E eu venho gravar esse vídeo para compartilhar com vocês sobre uma matéria que eu li hoje, lendo aqui na internet, inclusive no G1, sobre a operação da Polícia Federal em conjunto com o Ministério Público, órgãos que ainda merecem o nosso respeito na nossa nação, certo? E a Polícia Federal do Juazeiro do Norte, em conjunto com a polícia na Alemanha, fizeram a apreensão de alguns fósseis encontrados hospedados em um site hospedado na Holanda, sendo comercializados em um leilão por preços exorbitantes. Não era por menos, porque esse material é riquíssimo, valiosíssimo e muito cobiçado. E isso com certeza atrai pessoas de todo mundo, porque a nossa região é muito conhecida, mal valorizada pelos administradores locais. Riqueza que deveria ter se abordado de um outro ponto de vista, essas nossas riquezas, certo? Eu sempre defendi abertamente a comercialização dos fósseis encontrados na Chapada do Araripe, porque é uma riqueza que não deve ser taxada apenas pelo seu valor arqueológico ou pelo seu valor histórico. É uma riqueza que ela tem um inumerável valor financeiro, muito mal gerida, muito mal aproveitada, e a legislação é muito falha concernente a esse material. A legislação, o legislador, quando criou essa proibição, embasado obviamente na Constituição Federal, quando diz que todas as riquezas do subsolo é da União, estava corretíssimo, mas naquele período, na época em que foi criada essa lei, isso não foi avaliado especificamente a grandeza desta riqueza. A nossa região é rica, mas nós não podemos negar que há pessoas pobres, pessoas nobres vivendo ainda em uma terra pobre, mas que deveria ser mais valorizada. Eu conheci pessoas que vivem em locais de extração, que trabalharam em locais de extração desse material na região de Santana, inclusive parentes meus que trabalharam lá por muito tempo na extração da Pedra Santana. E comentários que eles ouviram ao perguntar, ao indagá-los sobre como eles manejam esse material, qual a visão que eles têm desse material, houve coisas que nos entristecem. Pessoas que dizem que não vão perder um dia arrancando um material desse, extraindo um material desse para simplesmente doar para o governo. Enquanto eles sabem que é um valor tão grande, que é tão significativo para eles, pessoas que passam necessidade, que encontram peças valiosas, mas simplesmente se desfazem, contrabandeiam, quebram, destrói, esconde, e esse não é o valor que nós deveríamos dar a esse material. Eu defendo abertamente a comercialização desse material. O governo com certeza deve ter a sua cota, a sua reserva para estudo, para fins científicos, e a sociedade, os proprietários desses locais onde se encontra esse material, com o auxílio do governo, com a vigilância do governo, com a proteção do governo, com as devidas taxas de impostos pagas, certo? Eu defendo que eles têm o direito de comercializar. Nós deveríamos criar, quando eu digo nós, a lei, a legislação brasileira, os legisladores, a sociedade de modo geral, tem direito a ter um acesso a esse material que gere finanças para esses comerciantes. Eu defendo a criação de uma lei, de uma feira anual, de uma lei que crie uma feira anual para comercialização, a legalização e comercialização desse material, catalogado, registrado, devidamente fiscalizado, certo? Você imagina só a riqueza que ia gerar para a nossa região, turistas, admiradores de todas as partes do planeta, com certeza nos visitariam anualmente para compra,
para conhecer a região, para conhecer a história da nossa Chapada, para conhecer a riqueza, para conhecer o nosso material, esse material que nós temos sobre os nossos pés. Você imagina a riqueza que geraria para a rede hoteleira da nossa região, Juazeiro, Barbalha, Nova Olinda, Crato, Santana, sofreriam um impacto tão grande com a demanda de hóspedes oriundos de vários lugares do país que nós ficaremos surpresos. Imagine as pessoas que trabalham com transporte alternativo. Imagine as pessoas que trabalham com artesanais. Imagine as pessoas que trabalham como guias turísticos na nossa região. Eu defendo uma política que valorize mais as nossas riquezas. Eu defendo uma política que dê a nossa região o seu devido valor, a sua devida atenção. E hoje eu escolhi falar desse tema porque a nossa região é muito grande. Eu conheço a nossa região de Crato, a Santana, a Altaneira, Nova Olinda, especificamente, morei em Nova Olinda um bom período, tenho muitos parentes lá. Meu avô, infelizmente, faleceu ano passado, mas morava lá o mês passado ele faleceu, mas morava lá mais de 30 anos, e eu conheci bem esse material. Nós encontramos esse material andando nos caminhos por lá, passeando pelo mato, a gente encontrava abertamente esse material. Então não há um motivo, não há uma razão específica para reter essa riqueza que é direito do caririense, direito dos produtores, do pessoal que é o dono daquelas terras. Eu já não sou muito de acordo com essa lei que diz que se você achar uma riqueza na sua terra, o governo tem direito, mas aí é outra história, certo? Mas essa riqueza em específico, ela é muito mal gerida. Daí o motivo pelo qual nós vemos notícias como essas. E o interessante é que a notícia diz: investigações apontam para um esquema de tráfico de fósseis que envolve empresários, servidores públicos e atravessadores. Eu acho que esse atravessador, no mínimo, deve ser o pobrezinho que encontra uma peça dessa, uma relíquia dessa, e tenta usufruir de algum benefício financeiro por conta de necessidade. Mas já o funcionário público, será que seria pela mesma razão? Será que é por necessidade? Então, quando nós criamos uma lei, nós geramos mais transgressores da lei. Uma lei mal criada já é ruim. E uma lei mal vigiada, mal gerida e mal executada é bem pior. Eu vejo meus queridos amigos que me acompanham no meu canal, é que nós precisamos mudar essa realidade. Eu acredito que esses fósseis, sim, devem ser protegidos por toda a sociedade, não só pelo governo, mas por toda a sociedade. Mas que o governo, os pesquisadores, as instituições de estudos como a URCA, que é a que mais se envolve, tem mais uma quota maior de participação nesses estudos, na nossa região pelo menos, eu defendo que eles têm que ter a cota deles, têm que ter o limite, a sua reserva. Olha só, conversando com uma das pessoas que trabalham na área, ela compartilhou comigo pessoalmente que em um certo local, em uma certa empresa, eles encontraram uma peça que com certeza era coisa rara, era uma coisa valiosíssima. Mas ia ser tão difícil extrair que eles resolveram não perder tempo com aquilo, porque não iam perder o tempo extraindo uma coisa que simplesmente ia entregar para o governo, quando eles tinham um benefício e o compromisso de trabalhar, gerar uma produtividade maior no seu serviço para que atendesse a sua demanda. Eles acabaram destruindo uma peça que eles não conseguiram identificar, mas que me passaram que provavelmente era um dinossauro, talvez uma espécie rara, que esse autor dessa lei tirou de nós a oportunidade de conhecer. Porque a partir do momento que nós legalizarmos, catalogarmos cada fóssil extraído do subsolo, desse material, essas pessoas vão ver de outra forma. Vão ver aí uma oportunidade da sociedade sair lucrando dele, sair lucrando.
e o PIB dessas cidades aumentaria significativamente, com certeza. Com certeza. Então, eu deixo aqui a minha opinião e a minha indignação ao ver uma riqueza tão grande sendo mal valorizada, mal gerida, mal compreendida. Eu defendo que esse material deve ser periodicamente comercializado, fiscalizado, catalogado e registrado para ser vendido a quem quer que seja em qualquer lugar do país, mas em uma feira anual. Porque comprado fora dessa feira, aí sim geraria uma quebra dessa lei, geraria um crime. Eu defendo que nós devemos nos empenhar para dar a esta região, a esses produtores, a atenção e a riqueza que é deles, que é devida do caririense. Eu conheço lugares que a ciência, os estudiosos, os biólogos da minha região, os professores da saudosa URCA não conhecem ainda, mas que nós encontramos isso caminhando na superfície da Terra, tem dezenas, e fósseis iguais. Eu não vejo motivo para guardarmos centenas de fósseis iguais, quando nós poderíamos separar uma quantidade para estudo, para apresentação, para museus e o restante dar a quem de direito para ser comercializado. Isso geraria impostos para nossas cidades, para a União, para o Estado, para os municípios, geraria uma fonte de riqueza inesgotável. Vamos rever os valores que nós estamos impondo ao que é nosso direito. Vamos rever essa lei. Eu acredito, eu tenho aqui um projeto abordando todos esses temas. Uma lei anual, uma feira anual, fiscalização, forma de catalogar, forma de registrar com peso, tarjeta, numeração, sítio arqueológico, localidade onde foi encontrado, tamanho, forma, tipo de espécie, tipo, tudo isso. Mas o legislador apenas resolveu dizer que é proibido vender, enquanto pessoas pobres caminham sobre uma terra rica sem poder usufruir.